Fala pessoal, mais um episódio do Minuto Condominial e hoje vamos falar de receita garantida para condomínios. Trouxemos aqui a Condinvest, não é, Fernando? Fernando síndico Fernando e Tá quase ainda, cara. Daqui a pouco a gente vai definir. Hoje a gente tem o Dr. Salvador Spinelli, um advogado de condomínio, a gente chegou a ter mais de 300 condomínios na parte de cobrança e fundou a Condinvest. Meu amigo pessoal, né, doutor, já me ajudou muito também, já fomos parceiros aí em várias coisas, e aí ele fundou a Condinvest, uma empresa sólida, né? E eu vou deixar você falar um pouco, Salvador, se apresenta e pra gente começar as perguntas. Olá, bom dia a todos, boa tarde, enfim. Hora que for ao ar, né? Realmente, Fernando, nós tivemos como consultor condominial, né, na área do direito, uma carteira de mais de 380 condomínios, né, com consultorias, cobrança, assessoria, enfim, toda a parte jurídica que é necessário para um condomínio, porque o conflito também é muito, né, Constante. Toda sociedade que tem um grupo que convive nem sempre convive bem, então a gente tenta fazer esse meio de campo. Mas aí, dos mais de 20 anos de experiência em condomínio, há 10 anos atrás, a gente vislumbrou essa possibilidade, como a gente já atuava na cobrança muito forte para condomínio, e a gente incrementou, né, teve essa ideia, essa experiência lá no Sul, trouxemos aqui para São Carlos e iniciamos essa modalidade, né, de cobrança com garantia, o que traz para o condomínio uma estabilidade financeira fantástica, porque não tem mais a oscilação da inadimplência ou da adimplência, né, que hoje, infelizmente, pelo menos na nossa carteira, ela flutua em torno de 30% a 35%. Nós atuamos em todo o estado de São Paulo. Nós tínhamos até alguns condomínios em Minas Gerais, mas a gente resolveu não mais dar continuidade em outro estado. A gente preferiu focar só no estado de São Paulo. Então nós temos condomínios leste, sul, norte, sul, leste, oeste de São Paulo. E então a média hoje da inadimplência gira em torno de 30% a 35%. Com essa inadimplência, sem uma empresa que garante a receita, o condomínio paga despesa e nada mais. Ele não faz uma benfeitoria. Conseguir pagar, né? Exatamente. Você tem razão, porque as despesas fixas do condomínio variam, você como síndico e administrador sabe bem disso, ela fica no patamar de 60% a 70%, que engloba portaria, vigilância, limpeza. Então isso tudo consome praticamente quase a totalidade da receita. E o condomínio não tem que ter lucro, ele tem simplesmente arrecadar para pagar a despesa. O pessoal, ele entende o condomínio como um ente jurídico perfeito e ele não é, né? Ele só tem a personalidade jurídica, na verdade, para tirar o CNPJ, abrir conta de banco, mas de cotas societárias, daquelas coisas, ele não tem a mesma personalidade. Legalmente ele é tido como uma pessoa jurídica despersonalizada. Ele não é nem física e nem jurídica, assim, de fato, ao pé da letra, né? Principalmente pelo fato dele não auferir lucro, né? Só gera despesa, né? Só despesa e dor de cabeça. Exatamente. Então o que se rateia, o que se cobra em condomínio? As despesas. As ordinárias, né? E geralmente 5% para fundo de reserva. Quem né? Para uma questão emergencial e, se autorizado pelo conselho ou pelos condôminos, pode, se esse valor for substancial, retirar uma certa quantia para fazer um investimento, uma melhoria. Mas geralmente isso se faz em forma de rateio extra ou fundo de caixa. Se o condomínio consegue reduzir a despesa com a mesma arrecadação, forma-se um fundo de caixa. Eu vejo, Salvador, hoje, até vou perguntar antes da gente entrar no assunto principal, mas que parte de garantia, né, de saúde financeira.
Eu vejo o condomínio, quando vai fazer uma assembleia ordinária, que ao invés de você pensar em melhorar o condomínio, porque assim, se você deixa aí 2, 3 anos sem subir um condomínio, aí depois tem que subir muito e as manutenções ficam pelo caminho. Eu acho que era uma atitude de muitos síndicos também. Eu acho uma atitude irresponsável você não reajustar Mas aí a massa que não concorda, né? Na outra a característica, essa responsabilidade se cai sobre o síndico, mas quem não quis subir foi o condomínio. Aí o cara fala, mas aqui não tem nada. Gente, é difícil, vocês têm que ver com o que gasta. Acabou a garantia de construtora, todo. Só falar, mas ali vamos falar, no Dama é mais barato. Gente, lá a casa do rapaz, o gás quem paga, Mas lá tem mais se quiser as unidades, né? é isso, a diferença também é essa. Então o pessoal não vê essa diferença. Não, quanto menos unidades, maior o valor do rateio. Mas o que acontece nas assembleias ordinárias anuais, onde tem que ser feita a prestação de contas, se houver um déficit na arrecadação, tem que ser levado um reajuste. Esse reajuste é aprovado pelos condôminos. Se os condôminos não aprovam, o síndico vai ter que trabalhar com aquela orçamento enxuto. E geralmente os aumentos das taxas condominiais, lógico, existe a inflação, existe o reajuste das categorias que trabalham lá, produtos, portaria, vigilância, os prestadores, cada qual tem a sua categoria profissional e essas categorias anualmente sofrem reajuste salarial, que tem que ser repassado. Esse ano até teve o benefício da assiduidade, né? Que deu um peso maior aos condomínios também. Então, o que acontece? Fora isso, existe também a questão da inadimplência. Quanto maior a inadimplência, mais o condomínio tem que aumentar a sua taxa condominial. Por quê? Os bons pagadores terão que arcar pelo índice da inadimplência e se responsabilizar pelos maus pagadores. Porque senão o condomínio fica totalmente sem condição de uso. Imagina, não ter uma portaria, não ter uma limpeza, cortar a energia elétrica. Então, assim, o aumento da taxa, na sua grande maioria, é para suprir a inadimplência. Com a nossa empresa, com a empresa garantidora, isso não existe. Então, a taxa condominial, ela perdura por muito mais tempo. Às vezes, por 4 anos até a gente tem visto. Por quê? Porque a receita é certa. Então, o síndico consegue trabalhar mês a mês investindo e fazendo benfeitoria porque ele sabe o quanto vai entrar no fluxo de caixa dele. Legal. Só deixa eu te dar uma pergunta. Lógico que a gente está falando de inadimplência. O que seria uma inadimplência saudável por um condomínio? Sempre tem um percentual. O que você, quando investe, enxerga? Hoje, em torno de 35% já sabe que é inviável. Para um condomínio não necessitar de contratar uma empresa de cobrança garantida, a inadimplência não pode ser superior a 6%. Pense que a partir de 10% já compensa contratar uma garantidora. Primeiro, porque é melhor receber um pouco mais que 5% do que não receber 10%. Sim. Outra coisa, o síndico tem mais tranquilidade e consegue investir melhor. Porque tem a data para cair certo, né? Repasse. Terceiro, a administradora não vai mais ter esse trabalho de cobrança. Então, o que é pago para garantidora, praticamente é o que a administradora, em tese, vai dar de desconto por não mais desenvolver essa parte de trabalho que é a cobrança. Outra coisa, a administradora, quando não tem a garantidora, ela tem que ficar ali controlando unidade por unidade, quem pagou, quem não pagou, né? Isso até mesmo no caixa. Olha, entrou hoje um, entrou outro, tem que ficar lançando quase que diariamente receitas, além das despesas. Como a garantidora não, a receita é uma única só. Então ela vai fazer um único lançamento mensal de receita, X. O resto é só as despesas. Legal. Então, assim, minimiza muito o trabalho do síndico e da administradora. E o retorno para o condomínio é fantástico, porque inadimplência é zero, né?
Salvador, agora voltando um pouco, eu queria entender, assim, como que nasceu a gente explicou resumidamente a Fundinvest. Você é de São Carlos, qual que é um pouco a história do Salvador? Já ouvi falar muito bem de você, como advogado da Fundinvest. Queria entender um pouquinho, que o Fernando tem o hábito de sempre privilegiar as empresas que são de São Carlos. Que a gente entende que em São Carlos tem muita mão de obra boa e pessoas competentes aqui para desempenhar esse papel ou na área jurídica ou em serviços para o condomínio e também na garantidora. Conta um pouquinho da história do Salvador, um pouquinho da Fundinvest. Então, há quanto tempo no mercado? Da onde surgiu sua ideia? De como você saiu de... Abre um pouquinho mais para as pessoas conhecerem coração. Da onde surgiu a ideia de você? Eu sei que você viu uns... eu já tinha ouvido isso, mas tinha esquecido. E já conversou bastante. Mas da onde surgiu a ideia de sair não saiu da advocacia, porque é cobrança, mas sair de ser da clínica geral para específica. O que te deu esse up? Sendo que você tinha muitos condomínios, muito campo. Então, bom, o Salvador é São Carlense de coração mesmo. Eu sou nascido em Ribeirão Bonito, uma cidade vizinha aqui. É da região. Mas desde os 4 anos de idade, meus pais vieram para São Carlos e desde então estou aqui. Cresci aqui, fiz computação, análise de sistema, sou formado em análise de sistema, trabalhei 12 anos na área, depois conheci o direito, me apaixonei, me formei em Direito e fiz pós-graduação em Direito do Trabalho. Atuei muito na área trabalhista e civil geral também, né? Que a gente fala clínica geral. Mas era bem área civil e trabalhista. Muitas empresas, muita consultoria. E aí começaram também a aparecer condomínios. Para que a gente fizesse consultoria, assessoria e cobrança. E isso foi por mais de 10 anos, né, com assessoria, cobrança. E uma das idas que a gente foi para o Sul, a gente teve processo quase em toda a região, o país, né, como advogado, consultoras, enfim. E a gente viu essa modalidade, achamos interessante e achamos muito, muito, muito bom para os condomínios, super fiável, porque a gente, como advogado, fazendo a cobrança, evidente que a gente vai dar sempre o nosso melhor empenho, vai fazer o melhor trabalho, vai recuperar uma boa parte do débito, mas assim, é muito demorado. Primeiro que processo... Moroso, né? Moroso. Segundo, que a gente, quando faz um acordo com o condômino, às vezes a maioria... Paga a parcela do acordo, mas não paga a taxa. Eu até brinco, eu até falo, você parcela em 10 e deixa as 10 atuais. Quando ele cumpre o acordo, ele para de pagar a taxa normal vencenda. Então, é mais um processo daqui a pouco. E o que não resolve para o condomínio? Dificilmente um condômino que tem um débito vai pagar à vista quando ajuizado uma ação, porque aí já aumenta muito o valor. Tem as custas de processo, tem juro, correção, tem multa, tem honorários advocatícios. Então assim, fica praticamente inviável, impossível de ser pago à vista. Então é parcelado. Muitas vezes não cumpre também o parcelamento, o condomínio que faz os acordos, né? E além do que também não paga a vencenda. Então o condomínio nunca vai ter o seu fluxo de caixa 100% daquele débito. Tem observado, acho que você vai concordar, como é terrível executar as cotas que são financiadas pela Caixa, das unidades financiadas pela Caixa. Aí você tem essa questão, porque existem duas modalidades de venda, na verdade não de venda, de negociação de imóveis pela Caixa. Embora uma delas hoje não é muito mais usual, que era o arrendamento imobiliário. O arrendamento imobiliário, condômino, ele é o inquilino da Caixa até a quitação. Então o imóvel é da Caixa Federal
e o condômino ele é um inquilino. Então nessa situação a gente sempre executava os dois, salvo alguma cláusula convencional que é elaborada pela Caixa Federal, aonde a Caixa tem que ser acionada depois de uma certa notificação. Os programas PAR era assim, né? Exatamente. É terrível. Você vai aumentar condomínio, porque a própria convenção proíbe o aumento de condomínio até aí. Não, tem umas restrições, umas dificuldades por volta disso. Hoje, depois de uma decisão do STF e uma mudança na legislação, os bancos são obrigados a consolidarem as propriedades depois de 3 meses de inadimplência. Por quê? Para fomentar o negócio, né? O déficit imobiliário do Brasil também. Porque a pessoa ficava no imóvel anos e anos, não pagava nada, né? As instituições não arrecadavam o suficiente para poder refinanciar outros imóveis ou continuar com outros projetos habitacionais. E hoje deu 3 meses de financiamento não pago, o banco já consolida e leva para leilão. Na maioria das vezes, leilão particular ou até judicial. Aí isso favorece o condomínio. Por quê? Porque aí ele paga a taxa de condomínio à vista. Porque além do débito do financiamento, tem toda a taxa de condomínio. Então, nessa situação, é muito bom para o condomínio porque ele recebe à vista. Claro, pode demorar um pouco mais, mas é todo à vista que vem. As devoluções também são comuns da Caixa? Tem algum benefício? Eu estou perguntando, não sei se é sua área, se você falar que pode responder assim, não tem problema. É que surgiu a mesma ideia. Eu sei que existe alguma regra quando você devolve o... Que aconteceu se você não é no condomínio, então eu vou aproveitar e perguntar, se não for da sua área, não tem problema. A pessoa, em vez de deixar executar, queria devolver o imóvel. Se ela tinha, dependendo do valor que tinha pago, se ela tinha direito a algum retorno disso, de estar tendo devolução, ou depende? Então, Fernando, eu não tenho conhecimento, não é uma área que a gente atua, né? Que a gente só faz a cobrança do devedor e Zaranjados, né? Penso eu que pela legislação, né, vigente hoje no país, tem possibilidade da devolução, mas depois de ser retido um valor por conta de todo esse uso, deterioração do imóvel, né? Até ceder os direitos, ele pode, às vezes. Bom que vocês dois falam. Bom que vocês dois são mais da área, né? Eu sou mais da área da administração lá, né? Fiz direito, mas um tempo longe. Porque assim, as pessoas às vezes ficam bravas, né? Poxa, Vino, mas me executou longo, bem e tal. O que eles não entendem? A gente administra para a coletividade. Então, um CNPJ, mesmo que eu não tenha suas características reais, mas eu tenho que manter aquele CNPJ sadio. É isso. Aí as pessoas acham, Carlos, que assim que a gente entra com ação, depois garantidora, que é para prejudicar as pessoas. E na verdade é para que aquelas que pagam em dia não percam junto com aquelas que não pagam em dia. Na verdade, como síndico, você é obrigado a cobrar os inadimplentes sob pena de você, síndico, responder pessoalmente com essa sua inércia. É isso. Né? E aí, danos, inclusive, ao condomínio por essa inércia. O meu nome vai para a Receita. Então é lá, eu sou responsável. O pessoal não entende. Aí o pessoal fala assim: você está me cobrando, me chegam pessoalmente. Eu falei, gente, não sou eu, é você que deixou de pagar. Eu entendo a dificuldade financeira de cada um, como todos nós já tivemos um dia, sem de vez em quando. Pegando esse gancho, Fernando, essa é outra vantagem da garantidora. Tira a pessoalidade do síndico na cobrança. Então foi escolher a Assembleia. Exatamente. Então, assim, nós, garantidores, somos contratados mediante a aprovação da Assembleia. Isso. Então, aprovou em Assembleia. Servidor está lá. Isso sempre por Assembleia. A gente não fecha contrato com o condomínio simplesmente por uma intenção particular do síndico. Somente a Condinvest só é contratada se aprovada em Assembleia. Bom, então, a partir do momento que a gente faz isso, a pessoa não precisa, não tem mais que falar com o síndico ou com o administrador. Olha, eu estou devendo, é tudo conosco. Olha, estou devendo, quero parcelar, vamos parcelar, a gente parcela, a gente faz, sabe? Tem um parcelamento até de 24 meses, quase menos carnê de loja de loja de varejo.
Quanto à inadimplência que você falou que a pessoa, né, fala, vou perder meu bem, é meu único bem. As pessoas, a maioria não entende que a dívida de condomínio não é da pessoa. A dívida de condomínio é da coisa, é do imóvel. É igual como o IPTU. Então, se você paga pra você ver. Se você não paga o condomínio, quem é o devedor? É a sua unidade imobiliária, é o seu imóvel que é o devedor. Só que você é o possuidor dele, então é o seu nome. Não dá para processar a casa número tal. Tem que processar o proprietário, o possuidor. Então a dívida do imóvel, né, do condomínio, é do imóvel. Por isso a pessoa pode sim e perder, e acontece muito de perder o imóvel por conta da dívida. Sim, porque isso é importante falar, porque o pessoal acha que a dívida do condomínio é o pai de família. Não existe. Não, eu falo isso. O condomínio, a dívida pela taxa de condomínio penhora o imóvel, a pessoa vai a leilão o imóvel e não adianta alegar bem de família, porque não é uma dívida contraída aonde foi dado o imóvel de garantia, ou mesmo que não foi dado em garantia, que vai atingir o imóvel por uma dívida, né, de terceira, desconexa do condomínio. A dívida do condomínio penhora o imóvel e vai para leilão e a pessoa perde. Não é bem de família nessa situação. Não tem choro, né, doutor? Se a dívida é condominial, não se enquadra o imóvel como bem de família, como protegido pelos bens de família por conta de outros tipos de dívida. Eu sempre vejo em reuniões de assembleia que vai falar de garantidora, eu vejo muitas pessoas falarem, já tendo consciência disso. Mas vai aumentar, não sei o que, tá falando, vai aumentar nada. Tem uma pessoa que fala numa assembleia, ele fala assim, cara, você que paga em dia tem que estar preocupado. Tem que estar preocupado que não paga em dia, porque é uma garantidora, não é numa empresa que está assistencialista, vamos dizer assim, né? Não pejorativamente, mas isso. Na verdade, você garante, e além das multas convencionais, você tem uma comissão de permanência diária ou mensal a mais, porque você está, de certa forma, sei que você não é financeiro, mas você está financiando aquela taxa, né? Você garantiu a taxa, você vai ter que cobrar o juros. A gente está antecipando para o condomínio aquela receita que... Você entendeu onde eu quero chegar? Acho que você possa explicar. O nome diz, né? A gente garante a dívida, a gente antecipa para o condomínio aquilo que ele demoraria meses e meses, até anos, para receber, mesmo ajuizando de forma pessoal, né? Ou seja, com o seu corpo jurídico, tal, por mais competente que seja, não vai receber de uma vez e zerar a inadimplência. Não tem como. Zerar a inadimplência, infelizmente ou felizmente, né, no nosso caso, é somente com uma empresa de cobrança garantida. E eu queria fazer outra pergunta para você. Estou usando a pergunta de cor. Assim. Que o pessoal entende também que você não é uma financeira, você não financia valores, você garante taxas condominiais ou taxas extras. Você não adianta dinheiro, não cobra juros sobre esse dinheiro adiantado ou não, né? Eu estou falando de financiamento. Por exemplo, vou fazer uma obra que é parcelada em 24 meses. Se fosse 24 meses, você vai garantir 24 meses, mas você não antecipa esses 24 de forma alguma. Então é isso o pessoal entender. Por muitas vezes, mas fala com a garantidora, ela antecipa. Eu já liguei para ele perguntar e falei, Fernando, não sou banco, eu não posso fazer esse tipo de situação. Eu sou garantidor e que faz esse tipo de situação. Garantir e adiantar é estranho, não dá muito certo. Aí é uma empresa, você tem que buscar um agente financiador financeiro, né? Tem gente específicas também, né, usando outras regras. A gente faz a cobrança da legislação. É porque o pessoal vai fazer uma obra grande de 12 meses, 24 meses, uma pintura do prédio. Geralmente o país seria mais vezes. Aí entra os juros antecipados na financiadora, né? Porque no caixa garantido que vocês fazem, os juros só passam a incidir no inadimplente. Na financiadora não. Antecipado. Os juros, tanto o adimplente quanto o inadimplente, vão pagar o mesmo juros. Por que eu tô falando isso? As pessoas falam assim, mas fala que é garantidora lá, e aí a gente faz, gente, não é isso. Garantidora não é financeira. Tem uma autorização do plano central, específica, é outra regra. E eu explico certinho que o pessoal confunde muito, né? O problema do condomínio é não participar das assembleias. Esse é o grande problema. Eu sei que muitos acham que é muita conversação, sem
sem, às vezes, sem solução, algumas vezes, né? Vira. As minhas eu não tenho esse problema, graças a Deus. São poucas assembleias que, nossa, raras hoje. E a garantidora não cobra nada mais do que a administradora cobra quando há a inadimplência. A garantidora cobra o 1% ao mês de juro, os 2% de multa que é previsto tanto na convenção quanto no Código Civil e a correção monetária. O que existe lá na frente são despesas de cobrança, honorários de advogado, mas isso também tem quando ajuizado qualquer processo. Só que deixa eu até te interromper aqui. Os juros que vocês cobram, é os juros da mora, aquele juros simples ou os juros compostos? Juros da mora legal de 1%. Tá. Na verdade, no Código Civil, os juros podem ser negociados na convenção. Então, o juro ele pode ser de 1% até, vamos dizer, aceitável juridicamente, talvez até 5%, mas depende da convenção. Se convencionado que o juro será de 2 ou 3% ao mês, pode ser aplicado sem problema nenhum, porque o Código Civil deixa aberto. E limita a multa, né? Que o juro, se não convencionado, será de 1%. E tem um projeto novo agora de mudança do Código Civil, né? De poder cobrar até 10%, né? Diz que tá, não sei, tá. Eles vão alterar a multa, não os outros. Porque aconteceu, acho que na transição do Código de 16, a multa era de 10%. Houve alteração do Código Civil, reduziu para 2%. E se permitiu a negociação de que essa é cultura, você tá vendo? Exatamente. E é interessante porque, assim, se você for ver, as pessoas acabam deixando energia, água e condomínio para pagar depois, porque são os menos incide de juros. A Caixa incide o juro maior. Por mais que seja... Eu vou falar uma história para vocês. A Caixa, cara, cobra um juro razoável de pessoa que atrasa a parcela. Os juros compensatórios, né? Cobra. Lá é cumulativo, né? Compensatório, cumulativo. Eu acho tem multas contratuais que fogem dos 2% da taxa. O que eu acho muito interessante são assim, os programas governamentais ou impostos governamentais. Vou dar um exemplo de a Caixa, A Caixa é muito cara, quando ela cobra da parcela, o pessoal vem conversar comigo e fala, era 700, foi para 1.000 no mês pro outro. Tem uns que fora isso, atrasou 3 meses hoje. Ela está consolidando e a pessoa perde. E outra coisa, IPVA, cara, vou dar um exemplo fora do nosso IPVA, é um rumo exorbitante. Se o cara deixar de pagar num ano IPVA, a hora que vira o ano, toda a multa de mora é 20, 25%, fora a atualização e tudo mais. Mas voltando ao assunto, Salvador, então ficou bem claro que você não é financeira, é uma garantidora. E o que eu falo sempre para o pessoal é assim, a gente consegue ter segurança financeira. E aquela hora que eu te perguntei e falei das prestações ordinárias, é que as pessoas acham que porque colocou garantidora, o negócio vai fluir 100%. Não, eu acho que todo ano, como você bem disse, o Carlos também, é que tem que ter uma correção inflacionária ou uma correção pela base da categoria. Por quê? Fica muito defasado, esses engaventa muito de uma única vez. E o pessoal tem que entender que o fundo reserva não é para você ficar fazendo óculos. E a galera, vamos fazer com o fundo reserva, Não é legal. Você pode sim usar o fundo de reserva com a atualização da Assembleia ou Conselho e depois repor ele com mais calma. Isso é comum fazer em grandes complementos. Mas o fundo reserva ele é essencial. Tem que existir. Essencial. Eu sempre recomendo, aí o doutor, anos e anos de atuação, qualquer decisão, obra, reforma, arrecadação, deixa a Assembleia decidir. Porque a Assembleia decidiu, o síndico teve o papel de levar para a Assembleia. Vocês não aprovaram, deu problema, quem tomou a decisão não foi a massa condominial. Por exemplo, a reforma de fachada. Pessoal, tem obra, precisa fazer a obra. Mas é muito caro. Leva para a Assembleia, vocês que aprovou. Aí depois se aparece uma obra de paliatividade que você vai ter que, se estiver entrando água na casa de alguém, você vai fazer. Acabou o dinheiro de caixa, pessoal, vai por rateia. Vai ter uma assembleia, mas vai ser praticamente obrigado a pagar. Às vezes até a obra que coloca em risco a segurança, porque, ou senão o síndico demitiu o condomínio, porque mesmo não aprovando, sobra no CPF do... Exatamente. E outra, tem uma dica para os síndicos aí que trabalham com isso. Hoje não é que a gente quer fazer errado, né? Não é nada disso. Mas hoje eu acho que eu sou um e o Fernandes depois fez também.
são dos únicos que tem o RC do síndico, que não é aquele RC que é contratado pelo condomínio que não cobre nada. Vamos ser sinceros que o seguro de condomínio hoje subiu muito, explodiu e cobre muito pouca coisa hoje. E hoje eles põem aquela cláusula de para você receber 100%, muito perto de 100% daquilo que queimou, você tem que colocar uma cláusula de novo. Pagar como se estivesse novo. O ciclo fica um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Porque eles colocam a cláusula de pagar deterioração. Aí eles pagam como ele quer, porque você não sabe qual que é o critério que ele tem. Então eu tenho um seguro de R$1 milhão. Que qualquer coisa que for culpa minha vai ser analisada por esse seguro e tem muitas causas de benefício. Então, assim, você pode num primeiro momento não vou fazer, não faço nada errado, mas não é isso. Uma assembleia nega, aí você continua no condomínio, dá um problema, vai sobrar para quem? Para você do mesmo jeito. Salvador, só para fazer agora, trazer um pouco aqui, teve uma questão da questão de responsabilidade do síndico, o trabalho de vocês é garantido para recuperar. Me conta como que foi a pandemia, é um tema muito atual, ainda faz pouco tempo que a gente passou a pandemia. Como foi para vocês garantir os caixas de condomínio na pandemia? Eu sei que muita garantidora quebrou no meio do caminho, conheço alguma. Fez aportes, né? Financeiros, até devolveram, não vão mais garantir o caixa do condomínio, eles devolveram a garantia. Como que funcionou para vocês? Como foi o desafio da pandemia? Realmente foi um desafio, principalmente por conta daquela frase: fica em casa, economia a gente vê depois. Isso tem gente sofrendo até hoje. Sequela disso. Sequela isso aqui. Porque as pessoas perderam emprego, não conseguiram mais recuperar. Empresas fechadas. Exatamente. Então, assim, com o Dinvest, por ser uma empresa bem sólida, com uma administração impecável, séria naquilo que faz, ela atravessou a pandemia, assim, claro que com mais empenho ainda, principalmente na questão financeira, que é o nosso trabalho principal, né? Mas a gente atravessou a pandemia, nenhum condomínio deixou de receber, nenhum condomínio recebeu em atraso, não foi parcelado repasses para nenhum condomínio. A gente sabe que infelizmente teve algumas outras empresas que parcelaram, deixaram de repassar, atrasaram. Foram 3 anos, né? Nós não atrasamos um dia sequer, não parcelamos, todos receberam rigorosamente em dia e atravessamos todo esse período. E também não utilizamos empréstimo bancário, financiamento, foi tudo assim com recurso próprio, dentro da mais rigorosa administração e gestão financeira que a gente sempre teve e tem. Estamos há 10 anos solidificados, né? Já tivemos acho que 2 ou 3 clientes que se aventuraram em contratar outras empresas, né, que atuam no nosso segmento. E essas clientes já voltaram, né? Não tiveram boas experiências, mas assim, não foi fácil, mas atravessamos, estamos aí já depois 3 anos já que passou a pandemia, 2 anos e pouco, estamos muito bem, a nossa clientela vai aumentando pouco a pouco, a gente não bate na porta do condomínio oferecendo o nosso trabalho. Todos os nossos clientes, sim, 98% dos nossos clientes foram por indicação, né? Síndicos e administradoras indicando. Tem até uma questão, Fernando, que você falou no caso de cobrança. As pessoas, perguntam, né, mas por que vocês têm um resultado melhor na cobrança do que a administradora? Por mais que a administradora seja competente, tenha um pessoal, e eu acredito que aqui em São Carlos todas as administradoras que eu conheço são competentes, são efetivas na cobrança. Só que além da cobrança, a administradora tem uma gama de outros trabalhos que ela precisa desenvolver para o condomínio: gestão de pessoas, a contabilidade, o caixa, a análise dos contratos, enfim, é uma série, preparação de balanceio, prestações de contas, ata de assembleia, participar. Então, assim, fora o dia a dia do condomínio que liga o dia inteiro. Isso, que então, onde ele era mais a prévia não é essa, gente. Só cobra.
Então é lógico que o meu trabalho... Desculpa, Fernando. Então evidente que o nosso resultado de cobrança tem que ser bem superior, porque a gente só faz cobrança. Exclusivo, né? Respira a cobrança. Respirando cobrança 24 horas. E, ô Salvador, e como que é a atuação de vocês? O condômino atrasou a cota no dia 1. Qual que é o tempo para vocês ajudar uma ação hoje de execução? Em média, a gente espera 3 vencimentos, 3 taxas. Só que assim, para entrar com uma ação. Só que nesse meio tempo de 3 taxas, ele recebeu avisos por e-mail, pelo nosso aplicativo que a gente tem no celular, que ele tem instalado, também com essa equipe de cobrança através de WhatsApp e várias outras mídias eletrônicas que nós temos. Então, assim, em 90 dias, que seria o prazo para a gente ajuizar uma ação, se ele tiver 3 boletos ou mais em atraso, no mínimo ele recebeu por semana 2 avisos de vencimento de cobrança. Acho que isso dá então um pouco a estrutura de vocês, porque para uma garantidora aguardar 3 meses para executar um condômino, tem que ter um caixa muito saudável. A gente espera em média isso. Embora nesse meio tempo o pessoal tá chamando, né, o condômino, olha, vamos acertar, você não quer fazer um acordo extrajudicial, a gente pode... Judicial vai ficar mais caro. Exatamente, a gente mostra os custos de um processo, né, judicial, que fica mais caro. Então a pessoa a gente, né, tem todas essas opções ainda, antes de chegar numa demanda judicial, de ser executado judicialmente. Então a pessoa pode entrar em contato conosco pelo nosso site, que tem todos os acessos ali, pelo WhatsApp, ele fala direto com a gente, tem um chatbot, hoje ele atualiza tanto pela internet, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, atualiza o boleto, refaz boleto, tira a certidão negativa, enfim. Mas já sai pelo... tudo, não precisa solicitar por papel. É uma coisa que a administradora também tem que emitir, né? Quando viu, uma coisa que eu quero te perguntar, né? Eu tenho certeza disso, claro, mas eu vou te falar. Os CICOs também ficarem atentos, porque a administradora não pode ter jurídico envolvido com a administradora para dar assistência para a administradora e falando, esse jurídico é meu. Não, o jurídico, gente, é da administradora. Pode tirar uma dúvida ou outra e tal, mas quem escolhe o advogado para fazer as cobranças é o síndico. Né? Pode ser que a administradora indique, ok, não há problema, mas ela não pode falar, esse é meu, faz com ele. Né? Que isso fique claro, né, Carlos? Porque tem gente que vem falar com a gente e fala assim, nossa, Fernando, mas é da administradora. Eu falo, como assim? Foi você que escolheu? Não foi. Você pode trocar. Não estou falando contra o advogado, tem nada disso, mas é uma opção do síndico, porque se esse advogado esquecer de cobrar e prescrever, é você, síndico, que vai pagar do bolso. Sim. E outra coisa importante, falando de juros e tal, e vai cair aí em você também, o pessoal liga pra gente e fala assim, eu falei, né? Duvido, tá? Eu falei na garantia e falou que você pode tirar o juro. Eu falei, moça, aconteceu ontem. Eu falei, moça, nem eu posso tirar juro nenhum, está na convenção. Porque assim, o dinheiro não é meu. Como eu vou dar o desconto da coisa que não é minha? Se eu der desconto e isso for comprovado mais tarde, eu tenho que pagar. Sim. Então os síndicos não caem nessa. Você pode dar os receita. Pode falar, Salvador. Esse é legal. Não, é verdade. Esse é o que é legal falar. Você não pode abrir mão de receita. As pessoas também perguntam pra gente, poxa, mas não pode tirar o juro? Não posso, tá na convenção, tá na lei, e a receita não tem como abrir mão. O que eu penso assim, que eu vejo que a maioria dos condôminos, eles não leem a convenção e nem o regimento interno. Eu até faço uma sugestão aqui para vocês, no podcast de vocês, que já é um sucesso, muito bem assistido. Assim, veja se será viável vocês trazerem, sei lá, quinzenalmente, semanalmente ou mensalmente, um tema de convenção, um artigo de convenção, e explore isso. E mostre aqueles que são mais questionados pelos condôminos das ações. Mostrar para eles aonde está isso na convenção, juntando o Código Civil, juntando alguma decisão, enfim. Mas, assim, o foco seria mesmo
A educação. Convenção e regimento, mostrar educativo, mostrar, porque muitas coisas, muitas das cláusulas de convenções e regimento, elas são idênticas de condomínio. Ao contrário, você tem alguma particularidade ou outra. Então assim, pegando esses artigos, essas cláusulas que são em geral comuns, eu acho que vocês vão depois na área de cada um ter uma atuação muito melhor, porque as pessoas já vão estar compreendendo aquilo que vocês vão falar numa assembleia, principalmente na função de síndico, o jurídico do condomínio. Eu acho que falta isso. Porque o pessoal acha que explorar, síndico que resolve. Não, explorar mais ou esclarecer mais aos condôminos de cada um. As cláusulas, né, o que consta e como que pode fazer, o que pode ser feito lá na convenção e regimento. As pessoas não leem, não recebem. Só vai na hora da multa que é aplicada, na hora da execução do débito. Então, legal quando aplica uma multa, legal, Nádia, mas quando você aplica uma multa, a pessoa fala, não fui eu nem estava esse dia. E aí hoje, depois a gente vai aprendendo, né? Fala assim, tem uma gravação da sua porta, que absurdo, filmaram a minha porta, mas se não tivesse filmado, não tinha como fazer, né? Então assim, essa história deixa a criança solta no condomínio, é muito complicado. Mas, voltando a falar nosso assunto, porque senão a gente tem assuntos do mais para falar, né? Pessoas envolvidas com condomínio. Mas então assim, eu por experiência própria, a gente faz sempre uma análise do condomínio. Tem síndicos que eu conheço que já estão entregando com a garantidora no primeiro mês. Nós temos vários condomínios, sim. Araraquara, né? A Deise administra lá pela in-house alguns em Araraquara que da síndica Flaviane, que ela já entrega por coisa justamente e prevenção. Já leva para a assembleia nesse princípio de condomínio, na primeira assembleia, e fala, gente, vamos fazer isso para isso. É preventivo, então não espera acumular dívida, já começa. O condomínio nasce, né, com uma garantidora, desde o primeiro boleto já nós que emitimos, então esse condomínio nunca vai ter uma net in place. Aí tem outros também que espera ver, porque tem condomínios que são saudáveis, que mantém ali 10, abaixo de 10%. Aí hoje, infelizmente, na nossa economia, né, tá muito. Não dá para falar muito, né? Mas a gente tem uma média desse ano, até esse mês de junho, né, fechado, uma média de 30-32%. É alto ainda, mas assim, na pandemia passou de 40%. Imagina um condomínio com 35% de inadimplência, as coisas não andando, sem garantidora, ele foi parado praticamente o judiciário na pandemia. Sem garantidora, você falha falência. A gente faz a recuperação lá na Carpati, teve condomínios que estavam muito alto, a gente chamou o Silfa, interessante ser por garantidora. Que é um perfil infelizmente, de adquirentes que não tem essa educação financeira, nem a educação de saber o que é um condomínio. Não dá, é inviável. Escassa a nossa imagem como escritório, assim, não dá. Faz acordos com... O próprio judiciário, ele não estava andando cassações, né? Estava parado justamente pela pandemia, né? Deu aquela parada. Mas você fez uma campanha durante a pandemia. Eu queria lembrar disso, porque nenhuma S3 fez. Nós trabalha comigo. Eu lembro que você fez, a gente fez propaganda. Tirou junto, fizemos abatimentos de correção, juro, multa, os próprios honorários advocatícios, chegamos a abrir mão. Porque era um caso de força maior. Lógico, a gente, como empresa, né, a gente tem a função social também, que a gente preza bastante, mas fizemos sim. Abrimos mãos de honorários advocatícios, algumas custas, né? Parcelamos, assim, da forma como a pessoa podia, porque foi uma coisa que não era de coisa que a pessoa não era pagando porque não quer, não, era uma coisa global. A diferença daquele inadimplente contumaz, né, que assim já sabe que existe, a pessoa sempre vai dever, depois vai pagar, vai dever, enfim, contumaz. Tem alguns condôminos com esse perfil. Sim. Então, tudo bem. Eu queria agradecer então aqui a participação do Salvador, da Conde Invest. Foi um prazer, Salvador, ter esse podcast. Conhecer um pouco melhor, conhecer a história da Conde Invest. Estamos à disposição. Saber o quão sólida é a empresa. A questão até me assustou quando você fala que demora 3 meses para ajuizar uma ação.
porque não é fácil, viu, pessoal, garantir caixa de condomínio. Com 3 meses ainda de cota, são mais 120 condomínios. Não é uma regra, mas é uma média. Então dá pra gente, que a gente conhece um pouco, entender a solidez da empresa e abrir aqui para o Fernando e depois para as considerações finais. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Salvador. Quando eu liguei para ele, a gente já, tinha conversado algumas vezes, mas não tinha falado nada. Liguei para ele e bati para o seu carro que eu vou. Legal. Prazer, só me fala a hora, o local certinho para eu agendar, para eu ir, que eu tenho as reuniões minhas também. E eu quero agradecer pela parceria, pela amizade antes da parceria. Quando você ainda advogava, né? Não, você não deixou de advogar, mas advogava para condomínios, as dúvidas que você tirou, e você fazer suas considerações finais e falar da Condivest aí. Bom, agradecer, Dr. Carlos, Fernando, a toda a equipe aqui de retaguarda. Fui muito bem recebido. Vocês estão de parabéns, não só pela estrutura, pela empresa, mas pelos profissionais que estão aqui. Vocês dois competentes, pessoas que vestem a camisa realmente daquilo que se propõe a fazer. A gente a conhece há bastante tempo e sabe quanto é difícil empreender no Brasil. Muito. Bem, né? No Brasil é complicado. A gente precisa ainda mudar um pouco do conceito do empreendedorismo, que é como é. Não é fácil. Mas nós somos aqui pessoas que gostamos de desafios. Exato. A Condivest agradece um convite, a apresentação, essa oportunidade para a gente poder esclarecer o que é o nosso trabalho, como é. Estamos de portas abertas para todos que desejarem qualquer informação. Temos o nosso site, no site tem todos os contatos de todos os departamentos. Então, qualquer condomínio que precisar, ou colega jurídico, administradores, síndico, estamos de portas abertas a todos, e o que puder ajudar, conte sempre conosco. Muito obrigado e acompanhe nossas redes sociais.